Convidado. Isto foi interessante. Eu não tinha levantado a mão nenhuma das outras vezes, e da primeira vez que eu levantei, vocês me escolheram. Eu não sei o que isto significa, só sei que agora eu devo fazer a minha pergunta. Abraham. Bem, aqui está. Nós raramente escolhemos alguém que não levantou a mão, e nós já fizemos isso, mas porque queremos a concordância consciente desta pessoa nesta troca. Mas nós não escolhemos alguém porque ela está com a mão levantada. Nós escolhemos porque existe um desejo que está ativo nelas e elas estão em algum lugar da proximidade vibracional dele. E esta será uma troca confortável. E nós chegamos a este saber. E você chegou a este saber precisamente ao mesmo tempo. Convidado. Uau! Abraham. Este foi um ponto de encontro, foi uma manifestação onde você sabia e nós sabíamos ao mesmo tempo. Convidado, com certeza. E a minha pergunta está ligada à religião, e eu acho que ela poderia ser significativa considerando que existem tantas pessoas diferentes e diversas que estão assistindo. Uma coisa que eu aprendi quando eu estava me tornando um adulto, quando eu tinha uns 18 anos, é que eu precisava estudar como se a minha vida dependesse disso, porque ela depende. E quando você chega naquele ponto em que está estudando ou buscando, e isto não necessariamente quer dizer que eu estou lendo um livro, mas que eu estou estudando a vida, tentando buscar a verdade. E eu tenho feito isso durante toda a minha vida adulta, e eu constantemente começo a ir apenas em uma direção e absorvo aquilo. Abraham. Quando você encontra a verdade, como você sabe que isto aconteceu? Convidado. É para aí que a minha pergunta está indo. Estou tentando amarrar isso. Abraham. Bem, a forma como você sabe que encontrou a verdade é porque a verdade que você está buscando é a ressonância de quem você se tornou. É esta verdade que você está buscando. E o que nós estávamos falando com aquela doce mãe anteriormente é que a maioria das pessoas está tentando ensinar aos filhos todas as verdades de todas as outras pessoas. Em outras palavras, você precisa se misturar com aquela verdade e você precisa se misturar com aquela outra verdade e com aquela outra. E os pais dizem, por favor, por favor, por favor, se misture com as verdades mais intensas e poderosas. Porque se você não fizer isso, eles farão você sentir um pesar, uma preocupação. Convidado, certo? Abraham, onde a verdade com a qual você está querendo encontrar ressonância é a sua versão expandida, a fonte dentro de você, entende? Em outras palavras, não existe uma religião. Qualquer desculpa que você use para esta mistura é uma desculpa perfeita, mas é a mistura com quem vocês são que é a verdade que vocês todos estão buscando. Convidado. Então é para permitir que todos os outros tenham as próprias opiniões, mas não existe uma luta nisso. Abraham, como poderia aquilo que os humanos chamam de Deus, se isto é da forma como dizemos que é e é? A fonte está mantendo todos vocês como objetos de atenção e não surtando com o lugar onde vocês estão. E ainda assim, vocês estão em vários partidos políticos diferentes, em várias religiões diferentes, em vários diferentes estilos de vida. Em outras palavras, se alguém acredita naquilo que ele quer chamar de Deus, você não precisa aceitar que este é um Deus benevolente, que ele permite, por natureza, quando você olha ao redor para esta diversidade que simplesmente está ao seu redor? Convidado, com certeza. Abraham, isto não lhe diz alguma coisa sobre a natureza da sua fonte? Entende? Convidado, então é a verdade por trás da verdade. Em outras palavras, o que você determina como a sua verdade individual, todos têm a própria versão da verdade que estão vivendo, correto? Eu acho que a verdade que eu estou buscando é o que está por trás da verdade, porque se alguém dá a definição de alguma coisa e diz é nisto que eu acredito e, portanto, é verdade, e talvez seja a verdade para esta pessoa, mas para você
Abraham, e isto é certo, porque quando ela acredita é o ponto de atração dela, e assim a experiência de vida dela irá representar isso. É como você encontra uma crença, você oferece a vibração disso e coisas que combinam vêm para você, e você diz, viu? Eu lhe disse que era verdade. Convidado, correto. Abraham, e existem muitas coisas que são verdadeiras. Câncer é verdadeiro, AIDS é verdadeira, guerra é verdadeira, bebês sendo atingidos por bombas são verdadeiros. Mas dar a sua atenção a elas priva você da verdade de quem você é, porque a verdade de quem você é não dá atenção a estas coisas indesejadas e as perpetua. Quando Esther começou a nos receber, ela estava muito empolgada, porque ela sempre foi, assim como você, uma buscadora da verdade. E ela pensou, que bom, agora os Abraham podem me dizer quem está mentindo. Então ela deliberadamente ligou a televisão em um programa de tribunais. Ainda não era o juiz Judge naquela época, mas era um juiz que ia na televisão. E ela se sentou e pediu para nos juntarmos a ela e juntos assistirmos um trecho. E então ela perguntou: quem está dizendo a verdade? E nós dissemos para Esther: existe uma pergunta melhor que você poderia fazer. Qual dos dois acredita no que está dizendo? E nós dissemos a Esther, neste caso, os dois acreditam. São diferentes pontos de vista. Eles viram a situação de formas completamente diferentes, mas ambos acreditaram no que estavam dizendo. E isto foi incômodo para Esther. Mas como alguém pode descobrir a verdade quando acreditam nas duas opiniões opostas? Abraham, o critério de vocês não tem como estar certo. Vocês precisam escolher um ou outro. E nós dissemos, cada indivíduo está encontrando alinhamento com aquilo que eles são. Então, quando você quer alguma coisa e acredita nela, não existe resistência. E quando não existe resistência, isto deve se tornar uma evidência de manifestação, percebe? E é isto que os humanos querem chamar de verdade. Os humanos querem declarar como verdadeiras várias coisas para as quais os outros podem apontar e concordar. E nós dizemos, não há quase nenhuma destas coisas com as quais todos concordam. Elas são mais raras do que você pode imaginar. Convidado, uau! Abraham, é como a inconsistência da garrafa de água sendo encontrada na bolsa da Bárbara quando ela esteve lá no fundo daquela bolsa desde os últimos 5 voos. Convidado, eu apenas queria ter certeza disso. Ok, eu vou parar por aqui. Abraham, segure isto aí, porque queremos falar disso, mas queremos dar um suporte a isso dizendo algumas coisas. Essas coisas, da forma como você se refere à verdade, são verdadeiras. Você é energia da fonte, representada aqui em um corpo físico. Você é um ser vibracional acima de tudo. Tudo sobre o que acontece com você é sobre a oferta vibracional que você está apresentando. Não importa se você está fazendo isso de propósito ou por padrão. A lei da atração é a gerente de todas essas vibrações e trará para você o que quer que seja dominante nestas vibrações. Quanto melhor você se sente, mais relaxada a sua vibração é e mais você permite o domínio da vibração dentro de você. E quando você oferece pouca resistência ao praticar sentimentos que fazem você se sentir bem, ao buscar por pensamentos que são os melhores que você consegue encontrar em qualquer momento do tempo, eventualmente você chega a um alinhamento tão grande com o seu todo que você vive a vida a partir deste ponto de vista da atração. E é isto que todos estão buscando. Você veio para este corpo não subordinado ou menos do que a fonte da qual você brotou. Você veio para explorar e expandir e para se tornar mais, entendendo que conforme a fonte dentro de você se torna mais, que você sentiria a variação vibracional que lhe daria a luz guia para você se alinhar com quem você é. Porque a verdade do seu ser é uma de expansão. Sem expansão não tem como haver a eternidade. E por isso tudo se encaixa. Você é um eterno e alegre ser em expansão.
E esta é a única verdade que importa. Quem você realmente é um ser que ama, que é alegre, que se sente bem. E quando você luta para entrar em alinhamento com isso e você tem a evidência manifestacional todos os dias, você está satisfazendo a sua única razão de ser. E qual é esta única razão de ser? Alegre expansão. Convidado. E quando eu sinto a soltura de uma pergunta, é quando eu me sinto mais alegre. Faz sentido? Quando eu estou pedindo por alguma coisa muito específica e eu busco. Abraham, você falou perfeitamente e aqui está a lei por trás deste entendimento. A vibração de uma pergunta e a vibração de uma resposta são duas frequências diferentes. A vibração de um problema e a vibração de uma solução são duas frequências diferentes. Então, quando você para de fazer a pergunta ou de bater no tambor do problema, agora, na ausência desta vibração, a solução pode se revelar para você e você sente o alívio no instante em que você solta. E você acabou de trazer esta conversa para um novo nível, para uma arena completamente nova. E agora vamos dizer, faça as pazes com o seu problema ao simplesmente permitir que ele se estabeleça onde ele está. E ao fazer isso, a solução deverá aparecer. Mas se você fica examinando o problema, falando sobre o problema, medindo o problema, falando sobre o problema, você se mantém em desafio com a solução que estaria lá se você não estivesse fazendo isso. Convidado. Então, em essência, não existe mentira, não existe nada, não existem mentiras, porque é apenas a nossa percepção. Abraham, tudo é como você percebe que é, porque conforme você percebe, você oferece uma vibração que ou se mistura ou ressoa com a verdade de quem você é ou não. A sua verdade é o amor, e quando você encontra uma razão para não amar, você está desafiando quem você é. A sua verdade é digna, e quando você encontra falhas em si mesmo, existe discórdia. Isto foi brilhante. Convidado, muito obrigado.